Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola El, para nossa segunda parte sobre o rei Davi. Vamos estar orando e agradecendo a Deus e logo em seguida vamos estar dando seguimento à nossa aula. Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, obrigado por mais um momento de estudos aqui, Pai, onde possamos, Pai, nessa noite, Pai, mais esse momento de aula, estar aqui ouvindo mais de Ti, sentindo a Tua presença, Pai, e ouvindo e aprendendo tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Me usa nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar trazendo essa mensagem, possa estar trazendo, Pai, tudo isso que foi estudado, buscado aqui ao conhecimento dos irmãos, Pai. Obrigado por eu estar aprendendo muito sobre louvor, sobre adoração e obrigado por também estar conseguindo passar aqui para os nossos irmãos, Pai. Fique conosco, Pai, nesse momento, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar dando continuidade às nossas aulas. Nós falamos na aula passada sobre Davi, ali o contexto, como ele surgiu, da onde ele veio. E vamos estar dando sequência agora em mais uma das partes bem interessantes sobre Davi. Que ele trouxe, que muitas das coisas que ele trouxe, quando ele pegou a arca e levou para uma tenda, muito do que aconteceu ali nesse caminho, nós temos muita coisa a aprender, e muito do que aconteceu e do que ele instituiu para que fosse feito lá são coisas que nós usamos hoje na nossa forma de culto. Então vamos estar lendo aqui, tentando caminhar aqui por esse processo. Então a arca ela estava quando assim que Saul morre e que assim que Saul morre, que o seu filho morre, que não tem mais ninguém ali da genealogia de Saul, Davi assume o reinado de fato, como nós vimos na aula passada, né? Depois das 3 unções, Davi realmente de fato ali ele assumiu como rei de Israel. E aí, assim que Saul morre, ele sente ali no seu coração, também colocado por Deus, o desejo de trazer a arca de volta. A arca ela estava na casa ela estava lá em Kiriat Jearim. Então, Davi, lá em 1 Crônicas 13:3, vai dizer assim, né, sobre esse desejo de Davi de querer trazer a arca. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Vimos ali que Saul foi imprudente, né? Ele quis assumir papéis que ele não deveria assumir. Então Davi ele olha para isso e ele quer trazer esse respeito, quer trazer de volta a arca para o lugar dela de fato. Então, lá em 1 Crônicas 13, do 6 em diante, vai dizer assim: Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca do Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos, trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante do Senhor. Então, a arca ela não estava no templo, ela estava na casa desse Abinadab. O templo de Moisés ele estava estabelecido lá em Kiriat Jearim. E aí Davi ele vai lá e coloca a arca numa carroça, coisa que não deveria ser feita, né? A arca ela só poderia ser transportada pelos levitas, né? Ela tinha ali as argolas do lado, onde eram colocadas as varas, e aí os levitas carregavam a arca. Então Davi ele vai ali na empolgação, querer trazer essa arca, coloca num carro de boi, e aí começa a trazer ela, né? A arca de bois são animais irracionais, então começam a andar ali, tropeçaram,
usar ali na boa intenção, foi tentar segurar a arca, mas Deus ali acaba mostrando a sua não diria uma repreensão, mas né, meio que uma forma de alertar, né? Tipo, vocês não estão fazendo a coisa certa, vocês estão com a intenção certa, mas fazendo do jeito errado, né? Como muitas vezes acontece. Então acontece isso com o Davi. Então Davi fica bem chateado, né? Então no versículo 12 vai dizer assim, lá de 1 Crônicas 13, 12 vai dizer assim: naquele dia Davi teve medo e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a sua família em tudo que ele possuía. Então, olha que interessante, Davi ali, ele ficou, né, decepcionado, ficou com medo, como é que eu vou poder levar essa arca aqui? E ele acaba deixando ali na casa desse Obed-edom, e aí ele vai tentar entender, né? Porque nós vamos ver agora, de agora em diante, que ele vai fazer da forma totalmente certa. Então, eu acredito que nesse tempo, Davi ele foi estudar, foi entender como que ele deveria trazer a arca. Talvez era algo que ele já soubesse ou não soubesse tanto, né? Ele não tinha talvez ele não tinha esse conhecimento que os levitas tinham, que os sacerdotes tinham. Então, Davi ele vai ali aprender como realmente ele deveria transportar a arca. E aí no versículo em 1 Crônicas 15, nós vamos ter ali o transporte correto da arca, que lá vai dizer assim: depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor escolheu e também para ficarem sempre ao seu serviço. Então, dá para ver que Davi, ele sabia, agora ele sabia realmente o que deveria fazer, né? Só os levitas podiam carregar a arca. Davi reuniu todos, versículo 3, Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, descendentes de Coate, Uriel, Meari, que o texto vai seguir colocando toda a descendência ali dos levitas que foram separados. Lá no versículo 11, em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que eu preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca pela primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Olha que interessante. Então, Davi ele realmente foi ali aprender e foi entender como é que deveria ser transportada a arca e está fazendo agora da maneira certa. Lá no versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas consagraram-se para o transporte da arca, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando em varas e a arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado. Então tá tudo lá em Levítico, Deuteronômio, tudo que foi dito ali, a forma como os levitas deveriam fazer o transporte da arca. Davi também ordenou aos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhadas de instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, filho de Beraías. Asaf é uma figura bem importante aqui na tenda de Davi aqui que vai ser construída, né? Ele e sua família, pois eles eram músicos, cantores extremamente hábeis e eles vão estar ali exercendo muitas suas habilidades ali diante da arca. Asaf e Etã deviam tocar símbolos de bronze
Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Manceias e Benaia deviam tocar as liras de acordo com Almato. E aqui ele vai, no decorrer do texto, ele vai falar de todos ali os levitas, os descendentes, o que cada um deveria fazer. E aqui vão ter várias coisas que Davi instituiu ali para que acontecessem durante a permanência da arca lá na sua tenda. Nós temos ali o final, você sabe muito bem que a arca... Aqui eu estou lendo em 1 Crônicas, mas essas passagens também estão lá em 2 Samuel, as mesmas, algumas diferentes, mas também relatam. Eu vou usar aqui 2 versículos dessas 2 referências. Então você sabe ali que Davi agora ele coloca ali os levitas para transportar a arca de maneira certa, e eles vão fazendo uma festa enorme. Imagina que a presença de Deus está vindo para a cidade, está vindo ali para o lugar que eles deveriam, tá sendo trazido ali, está sendo trazida para a presença deles. A arca de Deus, que era a arca da aliança, que simbolizava onde Deus habitava, está sendo trazida ali para a presença deles. Então eles estão extremamente felizes, Davi muito mais, que agora a arca realmente está entrando na cidade, tá chegando ali no lugar que ele tinha preparado. Então você sabe lá que, se você já leu lá em 2 Samuel, que Davi estava ali dançando, se alegrando, e que estava todo mundo fazendo uma festa, e que a Mical, que era uma de suas esposas, ficou vendo Davi dançando e ela achou aquilo ridículo, né? Achou aquilo ridículo. E ela esnobou dele, né? Rejeitou ele em seu coração, como vai dizer o versículo. Então lá em 1 Crônicas 15, do 28 e 29 vai dizer assim: assim todo Israel acompanhou a Arca da Aliança com gritos de alegria, o som de trombetas, cornetas e símbolos e toques de liras e de harpas. Quando a Arca da Aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela desprezou em seu coração. E lá no versículo, lá em 2 Samuel 6, do 20 e 22, vai trazer a resposta de Davi, né? Porque ela fala com ele, e aí Davi ele responde. Lá vai dizer assim: voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se e sem pudor diante das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor. Foi aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua casa, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então aqui nós temos algo muito interessante para a gente pensar nessa questão da adoração, da forma de culto. Davi ele está trazendo a arca da aliança, trazendo a presença de Deus para aquela cidade. O povo estava ali totalmente eufórico, totalmente feliz, totalmente alegre. Era um momento em que todo mundo deveria estar alegre, porque a arca de Deus estava vindo ali para a cidade. Até Mical. Mas Mical não, ela preferiu ficar observando e achando defeitos. Alguns estudiosos dizem que Davi ele estava com uma roupa larga, né? Como se fosse uma túnica. Ele estava com colete sacerdotal e dizem que ele dançava muito. E como o Mical fala aqui que ele se despiu, né? Diante das escravas, diz que ele estava, que conforme ele pulava mostrava suas roupas íntimas. Então por isso que ela despertou nela essa vergonha, esse repúdio.
mas é algo que assim, não sabemos se é exatamente isso, né? Mas nós podemos trazer esse contexto para nós. Por que eu digo? Muitas vezes nós vamos ao culto ou vamos a algum lugar prestar nosso culto, prestar nossa adoração, e ao invés de nos colocarmos naquele momento, nos colocarmos naquele lugar de adoração, nós acabamos sendo como uma Mical, né? Ficamos ali simplesmente olhando, questionando, né? Fazendo um radar ali, vendo o que está bom, o que está ruim, e não desfrutamos da presença de Deus que está entrando ali realmente, né? Eu acredito que a cada domingo, a cada culto que nós temos aqui na nossa igreja estão sendo uma bênção, são sempre muito abençoados, são sempre muito alegres, mas às vezes você pode estar ali e simplesmente só questionando, só ao invés de desfrutar a presença de Deus que está entrando ali, você pode estar ali com o coração julgador, um coração de Mical, né, que deveria estar lá presente, que deveria estar lá festejando com seu marido, estar lá cultuando a Deus, e não, preferiu ficar olhando da janela, achando defeitos, achando falhas ali, para tentar julgar o seu marido que estava fazendo a vontade de Deus, trazendo a arca para a cidade, para aquele momento ali. Então, isso é só algo para você pensar nessa questão, né, da adoração. Se nos momentos que você tem, nas oportunidades que Deus te dá de viver um momento alegre, um momento feliz, um momento de desfrutar da presença dele, se você tem se colocado como um participante e participando daquele momento com extrema alegria, ou se você tem simplesmente se debruçado ou cruzado os braços e olhado e questionado, né? Que você, meu irmão, a partir de hoje, a partir dos próximos cultos, possa estar realmente ali olhando para Deus e adorando e aproveitando daquele momento que Deus dá para você adorar Ele e estar cultuando e participando da presença dele que se faz naquele lugar, amém? Então, Davi ele traz a arca ali para a cidade e ele constrói uma tenda e ele deixa a arca lá e ele nomeia levitas para estarem lá ministrando diante dessa arca. Isso era algo que não tinha acontecido, não tinha existido isso antes. Você lembra lá que o templo de Moisés só existiam sacrifícios. Lá só existiam sacrifícios, tinha aquelas partes que eram separadas, que só os sacerdotes podiam entrar, só os levitas podiam entrar. E agora aqui no tabernáculo de Davi não. Então ele já começa ali fazendo uma grande festa, já começa ali nomeando ali os levitas, ó, vocês vão ser músicos, vão tocar com liras, vocês vão com tambores, vocês com símbolos. Então ele separa tudo isso aí, ele constrói uma forma de culto ali em volta da arca, né? E não em volta da presença de Deus, né? Que era a arca. Lá em 1 Crônicas 16 vai trazer um pouco dessa descrição dos levitas ali que tinham lá na tenda de Davi. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, Deus de Israel. Asaf era o chefe e Zacarias vinha em seguida. Depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deveriam tocar lira, harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança. Foi naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes para louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Só um parênteses aqui, Davi, ele colocou ali pessoas
na arca, só que enquanto isso tinha o tabernáculo de Moisés, que ele estava lá em Obed-edom. Então ele também manda levitas para lá para continuarem fazendo os sacrifícios que Moisés tinha instituído lá, que Deus tinha mandado, instituído para Moisés, para que acontecessem. Então, aqui é bem interessante nós vermos isso aqui, que Davi, ele era um músico, ele tinha ali a sua paixão por Deus, ele tinha a sua comunhão com Deus, então ele vem e expressa e quer colocar tudo isso ali também para essa tenda, para esse tabernáculo que ele tinha feito ali, para colocar a arca. Então ele nomeia ali levitas para ficarem diante da arca, que era a presença de Deus, ficarem ali louvando, adorando, tocando. E isso é uma coisa que, né, nós trazemos para o nosso culto de hoje, né? Que veio para o nosso culto de hoje. E isso acontecia diariamente, era 24 horas, 7 dias por semana, aconteciam essas expressões de louvor, de música, então diariamente estava tendo músicas, estava tendo louvores ali. E ali na tenda de Davi não se tinham sacrifícios de animais, era apenas louvor e adoração constantemente ali na tenda de Davi. E ali na tenda de Davi tinha os ministérios de cantores, né, que era ali com Asaf, Jael, como você viu ali. Tinha os levitas que ministravam diante da arca. Tinha uma coisa muito importante que Davi fez, porque eles ficavam ali ministrando, ficavam ali tocando, cantando, e ele instituiu levitas para fazerem o registro, para anotarem tudo que acontecia ali, tudo que era entoado e era cantado. E isso foi muito importante para a construção do livro de Salmos. Quando você vai ler lá, Salmo segundo a família de Asaf, com instrumentos de corda, não sei o quê. Então, tudo isso foi os levitas que anotavam. Eram os levitas que ficavam anotando lá. Então, isso foi muito importante para a construção dos salmos que vieram após. Davi, ele vai falar ali, louvem ao Senhor com salmos, lá em 1 Crônicas 17, 16 ou 17, se não me engano, o 16, e aí ele vai falar isso, louvem ao Senhor, lá com salmos, com palmas, com cântico, não sei o que, e aí ele institui assim, esses levitas para ficarem anotando ali, para fazerem esse ministério de registro, e eles foram extremamente importantes para construção para anotação, né, e registro dos salmos que vieram após ali todo esse processo. Então dali surgiram todos esses ministérios, ministério de dança, com o próprio Davi ali já iniciando o ministério, né, de dança, ministério de aclamação, ministério de aplausos, né, vamos ver lá em Salmo 47, vai dizer sobre os aplausos, batam palmas, e ministérios de aplauso, ministérios de aclamação, ministérios de erguer as mãos, lá em Salmo 134, 141, vai dizer assim, lá no Salmo 141, 2, seja minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Então ali com Davi trazendo a arca ali para a tenda que ele construiu, ele institui ministérios valiosos que nós exercemos hoje, que usufruímos hoje disso. E tanto que isso é uma coisa que está sendo replicada hoje, ainda mais hoje tem algumas igrejas que estão replicando essa atitude de Davi, né? Que Davi ele institui uma busca por Deus, uma adoração, uma busca intensa, uma adoração intensa, oração intensa, há uma coisa também de você ser criativo, de você trazer, cantar novas músicas, você exercer a sua habilidade ali diante de Deus, para ele, né? Mas você exercer aquilo e está trazendo ali músicas novas, está fluindo, como nós dizemos, fluindo no espontâneo, tentando cantar coisas novas. Então Davi ele institui isso, e nós vamos ver nos Salmos lá que são lindos várias dessas canções. E nós temos hoje
algumas igrejas que estão tentando reproduzir isso. Tem a International House of Prayer, que está lá no Kansas, nos Estados Unidos, que ela é uma igreja que faz isso que Davi instituiu. Eles têm adoração 24 horas, 7 dias por semana. A igreja está lá aberta, tem os turnos, assim como era também no templo de Davi, tinha os turnos, né? Cada levita ficava responsável pelos turnos, e nessa igreja eles estão reproduzindo isso já há muitos anos. Então, há muitos anos nessa igreja, o louvor e a adoração não param. Você pode até acompanhar no YouTube lá, eles têm a live deles lá que está por muito tempo rolando, e eles ficam ali, 24 horas por dia, 7 dias por semana, louvando e adorando a Deus, louvando e adorando a Deus. Acaba um turno, entra outra equipe, acaba um turno, entra outra equipe. Então eles estão reproduzindo isso. Tem a F-Hope, que é o Ministério de Louvor, que é uma igreja e também é um Ministério de Louvor, né? Que eles têm também praticam isso. Eles têm lá, ela está lá em Santa Catarina, não vou lembrar a cidade certa, mas sei que é em Santa Catarina, em Florianópolis, perdão. Então eles estão lá em Florianópolis e eles têm lá também esse mesmo método. Eles tentam reproduzir lá de ter uma adoração contínua. A PIB também está tentando fazer isso, de ter essa adoração 24 horas, mas ainda não, até onde eu sei, não está fechado ainda nessas 24 horas, é só um período. Então, nós vemos a importância, né, de Davi para a construção desses ministérios. O Ministério F-Hope é um ministério bem legal. Aconselho você se você não conhece, a você procurar. É um ministério de louvor e eles cantam muitas músicas que surgem nesses momentos deles de adoração. Músicas lindas, músicas bíblicas, músicas profundas que trazem a palavra de Deus desses momentos que eles têm. Quando eles estão lá orando, se derramando diante de Deus, louvando a Deus, e eles acabam surgindo essas músicas ali na sua adoração, no seu espontâneo, e eles trazem isso para as plataformas, para o seu ministério. E é bem legal, aconselho você a buscar e a procurar. Então nós vemos que Davi ele institui essa forma maravilhosa de adoração lá na sua tenda. E Davi ele institui essa forma de adoração lá na sua tenda, e são coisas que nós perpetuamos, né, e trazemos para a nossa adoração contemporânea. Então, graças ao que Deus colocou no coração de Davi, nós podemos hoje festejar, nos alegrar, aproveitar de boas músicas, expressar isso para Deus, de louvá-lo com músicas, com adoração, com cânticos, de forma alegre, de forma festiva. Podemos hoje ler os salmos e ver a presença de Deus ali, ver as palavras de Deus, como tínhamos falado na aula passada das unções de Davi, a unção dele como profeta. Você vai ler muitos salmos lá que vão ser salmos messiânicos, que vão falar ali sobre Jesus, que estão falando ali claramente sobre Jesus, e muitos deles surgiram nessa adoração, nessa forma de culto que existia ali na tenda que ele construiu. Então, é isso que nós vemos aqui na tenda que Davi construiu, né? Ele constrói essa forma de culto, ele traz todas essas formas de louvar, de adorar, através de instrumentos, através de canções, através de palmas, através do levantar das mãos. Os levitas ali, essa família de Asaf, vão ajudá-lo ali na construção de tudo isso. O povo ele tinha acesso a essa tenda, então eles estavam ali constantemente vendo tudo que acontecia, vendo o louvor, ouvindo os louvores. Então imagina você, né, ter essa visão, né? Imagina num dia nossa igreja, você poder passar aqui
7 horas, 6 horas da manhã e tá ali o louvor acontecendo e passar 2, 3 horas da madrugada e ter louvor acontecendo. Era assim que era na tenda de Davi. Algo extremamente fora da curva que Davi construiu ali. E é algo que nos ensina muito, né? A olhar para nossa adoração na forma de hoje. Né? De ter esse zelo, ter essa preocupação, de ter esse esforço, né? Porque imagina que não era fácil, né? Não era simples assim. Lógico que deveriam ter várias equipes ali, mas exigia esforço contínuo de cada um, tanto daquele que estava ali na parte da manhã, quanto aqueles que estavam ali na madrugada. Então eles estavam ali realmente buscando ao Senhor com toda a vontade, com todo o coração, com todas as suas habilidades, as suas forças ali empenhadas naquele serviço, naquele ministério. E tudo isso nós olhamos para a nossa forma de adorar no dia de hoje. Tudo isso reflete na nossa forma de adorar no dia de hoje, né? Como está essa questão da nossa adoração, como se estamos realmente, como foi ali com Mical, se estamos nos deleitando na presença de Deus que está ali a cada domingo, se estamos vindo realmente louvá-lo, ou se estamos apenas observando e achando pontos a ser questionáveis ali, né? Podemos olhar aqui e ver que nós simplesmente não precisamos fazer parte de todo um ministério, ter toda uma habilidade também para adorar. Nós podemos realmente só levantar nossas mãos com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração naquele momento, com o nosso coração diante de Deus e saber que Deus está aceitando a nossa adoração. Nosso bater de palmas, nosso levantar de nossas mãos, às vezes o serviço que nós prestamos na igreja, de secretariado, de aconselhamento, de cuidado, tudo isso também são expressões de ministério, de adoração. Não simplesmente, como já falamos na nossa aula, o louvor ele não é só adoração, o louvor não é só música, não é só cantar, mas sim a tudo aquilo que nós expressamos diante de Deus com todo o nosso coração, reconhecendo que somos inferiores e que Ele é o nosso Deus grande. Amém, meu irmão? Espero que você tenha entendido, tenha aprendido hoje sobre a tenda de Davi, sobre esses elementos que Davi trouxe para a adoração, e que isso tenha ficado claro para você, que você possa estar entendendo, possa estar fazendo os paralelos e sobre tudo que Davi deixou aqui, trouxe para nós e que deixou aqui relatado na Bíblia, tudo que Deus colocou no seu coração e tudo que aconteceu e que ele deixou aqui na Bíblia para nós. Deixo para vocês aí, se quiserem, tudo isso vocês vão poder estar acompanhando lá em 1 Crônicas 16, a partir do 3 em diante lá vocês podem ler que vai estar ali. Vai estar tendo todos esses relatos ali da vida, do transporte da arca, de tudo que aconteceu. Amém? Agradeço a todos pela atenção, agradeço por terem ficado aí acompanhando nossas aulas e nos vemos na próxima aula, trazendo mais sobre nossos estudos sobre o sistema de oração. Amém? Obrigado por todos, uma ótima semana.